visual ele é bastante diversificado, não é? Mas ele, como foi possível perceber, apresenta algumas constâncias, não é, no que diz respeito à cidade, que de maneira geral é vista como esse espaço de afirmação de uma modernidade, por intermédio de diferentes ações. E, obviamente, né, no caso dos filmes, e eu tinha pensado a princípio exibir um do Humberto Mauro, A Cidade do Rio de Janeiro, que é de 1949, mas no fundo ele tem o mesmo discurso desse filme do Pedro Lima de 41, não é? E que também se encontra presente no Terra Encantada, de 23. Essa ideia de que, enfim, aqui, né, no Rio de Janeiro, você tem uma espécie de conciliação entre a exuberância da natureza e a obra de engenharia humana, que de uma certa maneira procura domesticar essa natureza, procura de uma certa forma, enfim, criar condições para que o progresso se efetive. E as reformas urbanísticas todas que foram aqui realizadas, em alguma medida se encontram documentadas também nos filmes, porque esses filmes têm uma dupla dimensão. Tem várias questões que a gente poderia abordar aqui, né? Uma delas diz respeito mesmo a esse aspecto documental. Enfim, mal ou bem, você tem a câmera nas ruas, e a câmera nas ruas ela nos mostra aspectos da vida dessa cidade, das pessoas. É uma documentação arquitetônica também, é possível perceber o quanto o Rio de Janeiro se modificou, não é, ao longo daquele período, ao longo daquelas décadas. Inclusive o filme do Pedro Lima, é do Pedro Lima, Renato? É dele não? É do acervo? Na verdade, está junto ao acervo do Pedro Lima, a gente não tem sabe. uma referência no filme que diga que a autoria é dele, né? Mas quando está no CTV também, a catalogação dele indicava a mesma coisa. Rio de Janeiro de Pedro Lima, não sei pertencente, porque como trata-se de um filme com legendas em inglês e tal. Porque também, isso também acontece com os outros filmes, né? O filme da trasladação das cinzas também não tem identificação de autoria, produtor, isso é uma constância também, não é? Com exceção dos filmes do Botelho e do Silvino, uma boa parte dessa produção, apesar de serem filmes realizados na então capital do Brasil, são filmes sobre os quais, às vezes, nós temos pouquíssimas informações, né? Não temos muitos detalhes mesmo sobre quem realizou, quem foi a produtora do filme, enfim. Mas... Não, em todos, então, tem um aspecto que eu vou estar em tom assim de conversa, mas a gente enfim, pode trocar ideias e aprofundar algumas questões a partir também das curiosidades e problemas que vocês perceberam. Mas tem essa dimensão de encomenda que eu vou comentar, mas o filme do Humberto Mauro, que está disponível no site Banco de Conteúdos Culturais, A Cidade do Rio de Janeiro de 49, é muito isso, muito essa reiteração, né, de uma cidade onde tudo funciona, onde tudo é ordenado, né? Inclusive no filme do Humberto Mauro de 49 tem um momento em que aparece a praia também de Copacabana, todos, enfim, ao mar, né? Aproveitando, né? Provavelmente um domingo ensolarado, e aí ele faz questão de interromper para mostrar que, enfim, há um salva-vidas na praia, muito atento, né? Para uma eventual, enfim, situação de insegurança que pode acontecer. Então, são filmes que são, apesar de construídos feitos em épocas distintas, eles afirmam muito essa dimensão da ordem, não é, do progresso, de uma modernidade que está associado a um projeto, enfim, que é para a capital da República e também é para o Brasil. Esses filmes todos, não é, como ela mencionou, a Beatriz, são, de maneira geral, né, não dá para afirmar todos sejam peremptoriamente, mas são filmes de encomenda. No caso do Silvino Santos tem uma especificidade, não é? Porque, enfim, o Silvino Santos, eu não sei se vocês conhecem a história dele, ele era um fotógrafo, primeiro,
não é, imigrante português, que acabou se estabelecendo em Belém, do Pará, e depois, por conta do exercício da fotografia, acabou sendo contratado para documentar as condições de trabalho de uma grande região produtora de borracha no Peru. E ele foi contratado para isso justamente para demonstrar que não havia naquele campo de produção exploração da mão de obra indígena. Isso nos anos 10. E porque ele foi contratado para documentar isso, porque esse produtor estava sendo alvo de um processo de um embaixador inglês. Essa história virou o tema do livro do Mário Vargas Llosa, né? O penúltimo ou antepenúltimo livro dele, agora me foge o título do trabalho, do romance, em que esse embaixador, enfim, acaba processando na Inglaterra, né, esse capitalista, e o Silvino, contratado para documentar as condições de trabalho, né, é utilizado esse material fotográfico como prova de que, enfim, não havia escravidão, não havia superexploração desses índios. Muito pelo contrário. O capitalista ficou tão entusiasmado com o trabalho do Silvino que resolveu pagar para ele um curso na França, na Pathé, de realização cinematográfica. E isso nos anos 10 também. E ele volta ao Brasil, faz um filme, né, no Peru, esse filme se perdeu, e ele acaba voltando para Manaus, onde tenta, sem sucesso, uma carreira cinematográfica, faz um filme chamado Amazonas, o maior rio do mundo, em 18, que também, nesse caso, não foi perdido. Quando ele termina o filme, um comerciante da região, o Propércio Saraiva, diz a ele que o filme, enfim, tem muito interesse, né, e que ele gostaria de comercializar esse filme no Rio de Janeiro e fora do Brasil. E o Propércio Saraiva pega o filme e desaparece, nunca mais dá notícia nem do filme nem do dinheiro que ele conseguiu com o filme. E essa situação era muito comum no cinema brasileiro da época, porque tem uma questão ligada à própria economia do cinema que eu vou comentar depois. O Silvino, então, acaba sendo contratado por um capitalista da região amazônica, de Amazonas, o Joaquim de Araújo, J.G. Araújo, e ele faz um filme chamado No País das Amazonas, de 1922, filme esse que ele faz com o intuito de participar da Exposição Internacional do Centenário, que é realizada aqui. E o Silvino, enfim, vem como contratado do J.G. Araújo, junto com outros produtos que o J.G. Araújo expõe aqui, na cidade do Rio de Janeiro, dentro do pavilhão dos estados, do pavilhão em que, enfim, os produtos da Amazônia e do estado eram apresentados, e o filme é exibido no Rio de Janeiro, um documentário de longa-metragem, e faz um enorme sucesso de público, no Rio, pelo menos. Ele fica cerca de 3 meses em cartaz, isso aqui é muita coisa. Vai ficar 2 semanas em cartaz já era muito, mesmo para um filme comercial, de grande sucesso, enfim. E esse filme fica 3 meses em cartaz, é visto, segundo consta, pelo próprio Arthur Bernardes, que apareceu aqui, que também teria elogiado o filme, e em função desse sucesso, quando o filme é exibido em 23, o Silvino fica mais tempo no Rio e realiza Terra Encantada, e que nós vimos apenas fragmentos. Os dois filmes, Exposição Nacional de 22 e Fragmentos de Terra Encantada, pertencem ao mesmo longa-metragem. A situação do cinema. Então, esse filme, por exemplo, não é um filme de encomenda, nesse sentido. É um filme patrocinado por um capitalista, por uma grande fortuna do estado do Amazonas, e obviamente tem o intuito de fazer com que os produtos dele, barra Amazonas, fossem mostrados aqui na capital. Mas, de uma maneira geral, o cinema brasileiro da época era um cinema feito sob encomenda. Quando não sob encomenda direta, você tinha, obviamente, da parte dos cinegrafistas, o interesse de se aproximar daqueles que tinham recursos para poder viabilizar seus filmes. O cinema brasileiro da época, a atividade ligada à cinematografia à época era muito marginal, do ponto de vista cultural
e do ponto de vista econômico. O cinema brasileiro, de uma certa maneira, a gente pode dizer que ele não existia nesse sentido. Principalmente a partir da década de 20, final da década de 10 início da década de 20, quando a economia mundial do cinema muda. Né? E aí o filme americano e as grandes empresas norte-americanas chegam com tudo, né? E passam a dominar os mercados internacionais, incluindo o próprio Brasil. E aí a lógica de exibição de filmes também se modifica, enfim, uma série de questões se modificam nesse período. Então, nesse contexto, o filme brasileiro de ficção ocupava um lugar muito pequeno no mercado exibidor, quase mesmo diminuto. Né? Ele não se via, presente nas salas de cinema, e nesse sentido, o que era aquilo que se constituía como ganha-pão eram os filmes que nós vemos aqui. O que são as reportagens cinematográficas, que nem o Novo Governo da República, é uma espécie de uma reportagem cinematográfica, ou documentários, né, como a gente viu no caso dos filmes do próprio Silvino Santos. E tem vários assim, né, desse tipo, enfim, que vocês percebem claramente essa dimensão institucional. Esses filmes, no fundo, que se constituíam na prática, né, dos realizadores, que procuravam criar situações favoráveis a eles, né, a fim de que eles conseguissem viabilizar outras reportagens cinematográficas, outros documentários e, eventualmente, filmes de ficção. Né, porque filmes de ficção, naquele contexto, eram empreendimentos muito arriscados do ponto de vista financeiro. Porque era um público que estava acostumado com o filme americano, com um certo tipo de padrão técnico, um certo tipo de padrão do ponto de vista de elaboração das histórias, de interpretação, e, no caso do cinema brasileiro naquele momento, sem estúdios, sem equipamentos, e sem a prática, de uma certa forma continuada, a consequência de uma situação como essa resultava, de uma maneira geral, em filmes que, quando chegavam aos cinemas, se chegavam, eram filmes que não conseguiam dar retorno financeiro a quem investiu naquela produção. Então, esse tipo de prática, que a gente está chamando de filme de encomenda, na época ele acabou sendo designado como cavação. É um termo que se usava para designar esse tipo de iniciativa, que não era só restrita à atividade cinematográfica. Então, por exemplo, os artistas que não encontram, que o mercado principal, do mercado do ponto de vista da produção artística, tanto esculturas como pinturas, era principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Então tem vários artistas, escultores e pintores, que circulam pelas capitais do Brasil em busca de oportunidades de trabalho nesse sentido. Só que no caso do cinema, a situação era mais complexa nesse sentido, porque não havia propriamente um grande montante de recursos e não havia propriamente uma situação favorável para a realização de filmes. Então, nesse sentido, a prática da chamada cavação era recorrente. Então, isso você vê em qual filme, o que a gente assistiu aqui? O que foi o Carnaval em 1920, onde você tem lá no meio do filme a Casas Castro. Aquilo lá não aparece à toa. A menina, inclusive, você percebe que ela fala, Castro. E aquela menina, se você assistir o filme mais uma vez, você vai perceber que ela aparece sempre. E ela sempre, no meio daquelas meninas, está ao meio. Ela sempre tem está num lugar mais central. Então, para além do interesse em documentar o Carnaval, que era o Carnaval em 1920, certamente um dos patrocinadores do filme foi aquela Casa Castro, que aparece com o destaque que a gente viu na metade do filme, com a criança apontando. Ele cria até uma situação como se houvesse lá um prêmio, e cria-se uma expectativa. O letreiro indica que decepção, e ela tira um chapéu, enfim, ela esperava um brinquedo, mas tudo isso em torno da Casa Castro, que certamente não aparece nos créditos, mas certamente foi uma das financiadoras do filme. Então esse mecanismo ele está muito
muito presente. Né? No caso do filme do Silvino, ele está na origem mesmo, porque são as empresas e as economias, enfim, os capitais do JG de Araújo que financiam a realização no País das Amazonas e de Terra Encantada. E agora uma outra fonte de recursos com as quais esses cinegrafistas contavam era o Estado. Então não à toa, se vocês um dia entrarem no site da Cinemateca Brasileira, tem uma base lá que é o chamado censo filmográfico. Então você pode fazer uma busca de autores, atores, enfim, títulos. Se você colocar lá chegada, você vai encontrar dezenas de títulos. Por quê? Porque são filmes em torno da chegada ou de um prefeito, ou de um governador do estado, ou de um presidente, como a gente viu aqui. Chegada de trem, principalmente. Quando nós estamos nos anos 50, e aí a gente tem os cinejornais, não são chegadas de trem, são chegadas de avião. Então a quantidade de cinejornais que você tem nos anos 50, com desembarque de autoridades também é muito impressionante. Muda um pouco a situação, mas o contexto é o mesmo. Uma tentativa desses cinegrafistas de se aproximarem daqueles que detinham o poder. E isso ficou qualificado pelo Paulo Emílio Salles Gomes, num texto em que ele procura pensar o conjunto dessa produção, como um dos temas desses filmes. Ele vê dois temas que no Terra Encantada estão. Um tema é o ritual do poder e o outro tema é o berço esplêndido. Ou seja, são filmes que ficam a todo momento destacando a exuberância da natureza brasileira. Isso está em Terra Encantada, mas vocês vão ver diferentes filmes dessa